Bom dia, paz seja convosco. Para quem vai ouvir esse vídeo, sei que muitos estão dormindo. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, a Ti toda a honra, glória, domínio, poder, majestade, nos céus e na terra, toda autoridade foi-lhe concedida, todo poder, domínio, autoridade nos céus e na terra e tudo que nela há. A Ti toda a honra, Senhor, toda a glória, exaltação, honra e poder. Te agradeço, Senhor, gratidão a Ti por todos os Teus feitos que o Senhor tem concedido à minha vida, à vida dos meus filhos e minha família, no geral. Apresento a vida de cada um, Senhor, que aqui vai ouvir quando acessar esse vídeo. Senhor, abençoa cada um, livra de todo mal. Se houver alguém acometido por alguma enfermidade, Jeová Rafá, toca no alto da cabeça, planta dos pés. Cura, Senhor. Liberta para a glória e honra do Teu nome. Se houver alguém acometido por algum vício, Pai, seja qual for, liberta, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Assim nós te pedimos, na certeza de que o Senhor ouve a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. Como está escrito, a Tua palavra, Tiago, do capítulo 5, do versículo 13 ao 16, Pai, que a oração de um justo pode muito em sua atuação. Maravilhoso e eterno, nós te apresentamos nossas vidas, Senhor. Nos abençoa, nos livra de todo mal, nos concede saúde, paz, alegria. Sim, Pai, Tua proteção. Nós te louvamos, agradecemos por todos os livramentos, por Tua proteção, Senhor. Eleva os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol de dia não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor é quem te guarda, que livra a tua alma, a minha alma de todo mal, a nossa alma de todo mal. O Senhor é quem guarda a nossa entrada e nossa saída desde agora e para sempre. Engrandecido seja o teu nome eternamente. Eu separei alguns versículos bíblicos e salmos para ler, e assim farei, iniciando pelo Salmo 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas. Glória a Deus, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja o nome do Senhor eternamente. Lendo agora o Salmo 52, a justiça e a bondade de Deus. Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição. Ela é como a navalha afiada, que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem. Prefere mentir
A falar a verdade, você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus destruirá para sempre. Ele o pagará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis esperarei no teu nome, porque é bom. Louvado seja eternamente, glória a Deus. O teu santo nome, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, maravilhoso e eterno, digno de toda honra, louvor, adoração, domínio e poder, nos céus e na terra. Bem-aventurado, Salmo 128. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz, e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Glória a Deus. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Engrandecido eternamente seja o nome do Senhor. Eu separei uma passagem bíblica que está em Jó. A vida de Jó. Vou ler alguns trechos. Jó, sua família e sua riqueza. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Nós sabemos que houve uma reunião no céu, né? Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou do meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Disse Satanás ao Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele.
Então Satanás saiu da presença do Senhor, encerrou aquela reunião, né? Jó perde os filhos e as riquezas. Um dia, estou lendo agora, continuando lendo o capítulo 1 de Jó, versículo 13 agora. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam, vinham na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Sempre ficava um para vir trazer a notícia a Jó. Lendo agora o versículo 16. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também, este ainda falando, quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte ao lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, lendo agora o versículo 20 do capítulo 1 de Jó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: no saí do ventre da minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2 de Jó. A segunda prova de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra, passear por ela. O Senhor disse a Satanás: você reparou do meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem, tudo que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Misericórdia. Jó sofreu muito. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Agora nós temos no capítulo 16, no versículo 16, no capítulo ainda 1, versículo 11, a visita dos amigos de Jó. Os amigos de Jó vieram, ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz,
o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamatita. Tinha combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos, não reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando seu manto, lançaram pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias, 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Aqui no capítulo 3 nós temos a queixa de Jó. Jó amaldiçoou o seu nascimento. Ele não blasfemou sobre Deus, né? Mas ele amaldiçoou a data do nascimento. E aqui nós temos o lamento dele. Vou ler o primeiro versículo, que está no capítulo 3 e versículo 3. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem que aquele dia se transforma em trevas. E Deus, lá de cima, não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz, que as trevas e a sombra da morte. Então ele assim amaldiçoa a data do nascimento, né? Nós vemos aqui no versículo 11, ele ainda fazendo, né, a sua lamentação a Deus, porque não morri ao nascer. Está em capítulo 3, versículo 11. Aí ele ainda, né, dizendo, porque o miserável continua vivendo, ele mesmo amaldiçoando a data de nascimento dele. Aí aqui nós temos no capítulo 4, os amigos de Jó. Chegou a sua vez de sofrer. Então Elifaz, o Temanita, tomou a palavra de, se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as suas palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam. Então ele começou assim, querer dar força, mas os amigos dele quiseram insinuar que ele estivesse sofrendo daquele jeito porque por conta de algum pecado, né? Como se fosse um julgamento. O ser humano nasce para o sofrimento. Aqui no capítulo 5 de Jó, aí no versículo 8 ele diz assim, há esperança para os pobres. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e ele entregará a minha causa. Deus faz coisas grandes, insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia águas. E nós sabemos, né? Isso aqui é um trecho que o Elifaz conversa com Jó. E foi muito sofrimento. Mas nós sabemos a história completa que Deus retribuiu em dobro tudo que ele havia perdido. Embora uma história, né, intrigante assim, até impactante, né? Porque Deus, ele permitiu todo aquele sofrimento, retribuiu. Amados, nós sabemos que Deus retribuiu, mas quem quer perder? Quem quer perder 10 filhos para depois ter de volta? Ninguém, né? Ninguém. Foi muito sofrimento, ele passou por muito sofrimento. Mas isso é tudo bíblico, né? Que nós passaríamos por muitas adversidades. E o caso de Jó, a gente sabe que foi extremo, né? Muitas vezes a gente passa por com coisas que a gente não compreende na vida. Você leva uma vida sã, uma vida íntegra, reta com o Senhor. E nós passamos por tantas coisas, não é verdade?
Passamos por injúria, calúnia, difamação, injustiça. Está escrito também no Salmo, no Sermão da Montanha. Lá em Mateus, tem Mateus 5, vamos ver, que nós passaríamos por muitas falsas testemunhas, injúria, perseguições. Eu vou ler o Salmo, ou só quero dizer Salmo, Mateus, Sermão da Montanha, Mateus 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Glória a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Desculpa, gente. Pega o ventilador. Jesus, o Senhor disse que quando nós ouvimos a sua voz, a sua palavra e obedecemos, ele disse que assemelhá-lo-ei a um homem prudente, não um homem insensato. O insensato, ele ouve a palavra, ele lê e ouve e não a cumpre, não a põe em prática. Mas aquele que ama a palavra de Deus e obedece, ele diz que assemelhá-lo-ei a um homem prudente. Aonde está isso, irmão? Está em Mateus 7, versículo 24, onde fala sobre os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? É o Senhor Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. O Senhor dá o exemplo de uma casa, mas espiritualmente nós sabemos que ele se refere à pessoa que está alicerçada na fé no Senhor, a sua confiança, como está escrito em Jeremias 17, 7. Bem-aventurado é o homem
que põe sua confiança no Senhor, cuja esperança também está no Senhor. E 17:5, o que diz? 17 diz, está escrito, que maldito o homem que faz do seu braço a sua carne, ou seja, põe sua confiança, vamos ler? Põe sua confiança Pensamentos de sabedoria. Eu estou lendo Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor. É o Senhor que diz: maldito aquele que confia no Senhor. Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal ao seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos, no deserto, na terra salgada e inabitável. Agora o capítulo ainda de Jeremias 17, versículo 7. Bendito é aquele, como eu falei anteriormente, que a sua fé é alicerçada no Senhor. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Louvado e agradecido eternamente seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se precisar, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou teu pai. É só chamar. Vamos ler mais um salmo. Eu vou ler um verso aqui do capítulo 4 do Provérbios 4. Filhos, escutem a instrução do pai. Estejam atentos para que obtenham um entendimento. Aleluia. Porque eu lhes dou boa instrução. Não abandone o meu ensino. Louvado seja eternamente o nome do Senhor. Valorize, lendo ainda Provérbios 4, verso 8. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você abraça ela, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Aleluia! E se precisar, é só chamar. Oração pedindo a proteção de Deus. Vamos orar o Salmo 5. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz de manhã, te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Aleluia! Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na sua casa.
e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na sua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes. A garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara-os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua bondade. Obrigada, Senhor. Gratidão a ti, Senhor, por todos os teus feitos. Assim faça, meu irmão, minha irmã. Agradeça todos os dias pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. A você, eu faço isso. Aos meus também, aos seus familiares, seus amigos, nossos amigos. Nós louvamos, agradecemos, bendizemos, Senhor. Abençoa a nossa vida, nos traz paz. Ore calamasturianda lamanai. Nos dá a tua paz, Senhor, a tua paz que excede todo entendimento, Pai. Nos dá a tua paz, nos dá saúde, harmonia familiar, Senhor. Nos dá êxito, Pai. Aleluia. Nos dá êxito em tudo aquilo que nós formos fazer, Senhor. Aonde pisarmos a planta dos nossos pés, que nós abençoemos e também sejamos abençoados, Pai. Ao tocar, ao pisar, ao proferir uma palavra, Senhor, que essa palavra seja de vida. Senhor, muito obrigada, Senhor. Blinda nossos lábios, blinda nossa mente, blinda nossos ouvidos, nossa visão, Pai. Nossos olhos para vermos aquilo que o Senhor quer que vejamos. Tira, Pai, toda palavra contrária, todo pensamento contrário, Senhor, sobre nossas vidas. Tudo aquilo que veio como maldição, Senhor, transforma em bênção, Senhor. Oh, meu Pai amado, bendito, o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, o Senhor tem autoridade, majestoso tu és, soberano. Ah, meu Deus, onisciente, onipotente, onipresente. Yeshua Hamashia, o Senhor não divide sua glória com ninguém. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, a outra e não a darei, nem a imagem esculpida. O Senhor não quer que nós façamos, ninguém faça petição a Maria, a José, a João, nem coloque sua fé em objetos, nem animais, nem aves, que voe no céu, que esteja animal do mar, ou guias espirituais. Nosso Senhor quer que nós coloquemos a nossa fé exclusivamente nele. Ele não divide sua glória. Ele não aceita a idolatria, qualquer que seja, de figura humana, de figura de homem, de figura de mulher, de objetos, nem guias espirituais, nem de espíritos enganadores. Está determinado morrer uma única vez e depois disso vindo o juízo, que é quando o Senhor virá para fazer a separação dos que o seguiram em vida, porque ele primeiro vai ressuscitar os mortos e fazer a separação do joio e do trigo, aquele que seguiu a ele e aquele que seguiu a ele para a salvação e aquele que não seguiu, esse para a perdição, né? Já está perdido, esse para a condenação da alma. Amados, não hesite, se você ainda não fez, não deixe para depois. Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode encontrá-lo, achá-lo.
Invocai-o enquanto está perto. Amanhã pode ser tarde demais. Senhor, dizeis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ao Pai que está nos céus. Mas aquele que quaisquer que me rejeitar, assim diz o Senhor Jesus, mas qualquer que me rejeitar diante dos homens, eu rejeitarei, eu negarei ao Pai que está nos céus. Esse que negar o Senhor, esse já é condenado, já estará condenado. A menos que ele se arrependa antes do Senhor vir. Quando João Batista veio, amado de Deus, ele veio preparar o caminho para o ministério do Senhor Jesus. Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Eu sou aquele que batizo quando questionaram ele, quem ele era, se ele era Elias, se ele não era o Messias, se ele era Elias, se ele era o profeta, quem era ele? Ele disse, não, eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim preparar o caminho. Aí ele disse, daquele que é maior que eu, vocês não conhecem? Todo aquele que se arrepende, ele veio chamar e o confessa, tem a vida eterna. Ele disse, eu vim preparar o caminho, endireitais as veredas, se arrependei, e veio chamar as pessoas ao arrependimento dos seus pecados. Então ele disse, eu sou a voz que clama no deserto, que ele não era digno de atar as sandálias dos pés do Senhor. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Eu digo para você que ainda não fez essa decisão. Creia no Senhor Jesus. Ele veio num propósito de salvar a humanidade. Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele levou sobre si todas as nossas transgressões, iniquidades, doenças estavam sobre ele, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus sofrimentos, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor e em seu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, ao terceiro dia ele ressuscitou e ele deu instruções, orientação, pregou, curou, libertou cativos, libertou endemoniados, curou paralíticos, coxos, surdos, fez tantos milagres, ressuscitou os mortos, ressuscitou mortos e fez tantos milagres. Nós sabemos disso. O Senhor nunca mudou, Ele é o mesmo. Assim Ele pode fazer nas nossas vidas, a quem precise, a quem necessite. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Senhor Deus e eterno Pai, se alguém acometido, como eu falei desde o início da live, por alguma espécie, algum tipo de doença, seja física, seja espiritual, ó Senhor, liberta para a glória e honra do Teu nome, cura, sara, salva para o Teu reino. Tudo em nome de Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque Teu é o reino, a glória, para todo sempre, o poder para todo sempre. Maravilhoso e eterno, nós Te louvamos, bendizemos, reconhecemos que só o Senhor é Deus. E o Senhor está no controle, nós vivemos na Tua dependência, Senhor. A nossa confiança deve estar totalmente nele. A minha confiança está no Senhor.
Pai, Filho e Espírito Santo. Ele, antes de subir, disse que não nos deixariam órfãos, enviaria um outro Consolador. Mas Ele é o próprio Espírito de Deus. Amados, eu agradeço tanto por todas as coisas que o Senhor já me concedeu e há de me conceder, assim faça você. Peço perdão pelos meus pecados, Senhor, quando eu pequei contra ti, contra um irmão, por palavras, pensamentos, atos ou omissão. Senhor, maravilhoso e eterno, ensina-nos a ser pessoas melhores, viver na tua presença, buscar, Senhor. O Senhor disse, buscar sempre a tua presença, Espírito Santo, Paráclitos. O Senhor disse que todo aquele que te buscar, te encontrará. Todo aquele que pede, crendo, receberá. Estando, obviamente, a nossa confiança em ti. Muito obrigada, Senhor. Ser com esse meu amado ouvinte, aquele que ainda vai ouvir, Senhor, porque essa live está sendo de madrugada. O Senhor disse que os que me buscam de madrugada me encontrarão, me acharão. Eterno, eu te amo, meu Senhor, mais do que ontem. Tem uma passagem bíblica, amados, de tantas que nós sabemos, que nós lemos. Eu amo a palavra de Deus e sei que muitos amam também. Eu vou ler para vocês. É que está escrito no versículo, capítulo 14, João 14, 23. Se alguém me ama, ou se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não ama, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Mas aquele que ama dá ouvidos, né? E a põe em prática. Tenho dito isso, lendo agora o capítulo ainda 14, João 14, agora 25, versículo 25. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas para com que se lembrem de tudo o que eu lhe disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhe dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá, mas que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Vocês ouviram que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei antes de que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo. Gente, o Senhor, Ele nos alerta que nós deveríamos, ou melhor, nós devemos estarmos vigilantes, não é? Que o inimigo de nossas almas, ele brama ao nosso derredor. Ao nosso redor estão os anjos de Deus. Devemos estar sempre em oração, buscando a face do Senhor todos os dias, pedindo perdão dos nossos pecados, dizendo para o Senhor que nós somos gratos por tudo aquilo que Ele nos concede e que nos concede e vai nos conceder, a nós e aos nossos familiares. Agradecer pelos livramentos, agradecer pelo pão diário, o alimento que Ele põe em nossas mesas. E falando em alimento, do jeito que nós temos que alimentar o nosso corpo, precisamos todos os dias alimentar a nossa alma, o nosso espírito. E como nós alimentamos nossa alma, nosso espírito? Lendo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, porque você também pode ouvir
Se você não tem tempo, sempre a pessoa tem um tempo, né? Mas se a pessoa não tem tempo de ler a Bíblia, coloque um salmo quando estiver fazendo as coisas em casa. Coloque um vídeo, ouça a palavra de Deus, louve, coloque um hino, um louvor. Nisso você está buscando a presença de Deus para sua casa. Você está em comunhão com Deus, não é? Porque Deus não é religiosidade. Amados, na minha simplicidade, na minha simplicidade, eu ensino as pessoas a buscar a face do Senhor, a buscar a presença do Senhor para a vida delas. Primeiramente, que essa pessoa creia e confesse o nome do Senhor, que o Senhor veio com o propósito de salvar nossas almas. E todo aquele que passa aqui por essa terra não pode ir embora sem confessar, e nós não sabemos qual a última oportunidade. Eu sempre falo, eu ensino as pessoas a buscarem a face do Senhor, a ter comunhão com o Senhor, e tomar muito cuidado, que o Senhor não é religiosidade, né? Fui na casa de uma pessoa amiga, muito querida, e lá estava um crucifixo. Eu disse, olha, você pode olhar para aquele crucifixo ali, mas para você se lembrar o que ele fez por nós. Ele pagou um alto preço, levou sobre si, sofreu até a morte, morte de cruz, sofreu um alto preço para resgatar almas, para resgatar as nossas vidas, nos trazer salvação, descanso eterno. Mas para isso, você não pode estar olhando para a cruz e colocando sua fé, sua confiança naquela madeira, não. Porque ele esteve no madeiro, porque naquela época, quem ia para o madeiro é que tinha muito homicídio, né? Quem tinha muitos pecados, transgressões, iniquidades, eram os ladrões, os homicidas. Então, ele passou por aquilo ali. Ele se fez, embora santo, se fez maldito por nós, pela humanidade. Então, ele passou pelo madeiro, mas ele não está mais lá. Ele está aqui agora, ó. É ele que vos fala, é o Espírito Santo. Oh, aleluia! Glorificado, exaltado seja o teu nome. Então, eu sempre digo, sabe? Que a pessoa não se apegue a objetos, a pessoa pode até usar um crucifixo. Eu uso, não uso crucifixo, mas eu uso uma medalhazinha com o símbolo do Espírito Santo, que é a pomba. Mas minha confiança está no Espírito Santo. Ele é Espírito. O Senhor disse que quando duas ou mais pessoas estão falando o nome dele, ele está presente, ele está no meio. Então eu sempre oriento as pessoas, aonde quer que eu vá. Amados, Jesus não chamou a gente para a gente saber e ficar só para nós. Isso é egoísmo. Sempre dê uma palavra, né, de salvação. Fale das pessoas que só através de Jesus que a pessoa herda a vida eterna. E que ele não pode negligenciar, ela não pode negligenciar com isso, porque, como havia falado antes, o Espírito Santo havia falado antes, nós não sabemos qual a última oportunidade que ele dá. Então a pessoa precisa confessar, crer e confessar que Jesus é o Senhor. Outra coisa que a pessoa precisa atentar. Ir à igreja, porque através de ouvir a palavra de Deus, que a fé é avivada. Jesus disse que, assim está na sua escritura, Hebreus 11, 1. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova do que não vemos. Momentaneamente você não vê. Nós que somos de Cristo, nós vivemos pela fé. Nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Então nós temos que primeiro crer para poder ver. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Eu acho que eu já me estendi muito, vou encerrar a live, mas na verdade não sou eu sou apenas um instrumento de Deus, como muitos são. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, assim como essa dê para nós, nos proporcione outras, Pai. Muito obrigado por usar meus lábios, Senhor, para edificar vidas
Eu quero assim ser, Pai, a luz do mundo, o sal da terra, aonde quer que eu vá, aonde que eu pise, Pai, a planta dos meus pés, eu abençoe e seja abençoado, onde eu tocar, eu cure pessoas, Pai, porque na verdade o Senhor me usa, o Senhor nos usa, Pai, nós somos instrumento seu. Já consagrei minha vida, Senhor, consagro todos os dias minha vida, consagro as minhas mãos, aonde eu pisar, Pai, aonde eu tocar. Já foi revelado em nome de Jesus que eu tenho unção como muitos têm, e eu tenho também unção de curar pessoas que estejam enfermas. Oh meu Deus, eu já vi isso visivelmente, Pai, muito obrigada. Dentre tantos dons, né, frutos do Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, o gozo, a paciência, longanimidade, né, a fidelidade também, que quem ama a Deus precisa ser fiel. Quem ama a Deus ama o seu próximo. O primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gente, falando um pouco sobre a mágoa. Nós não devemos guardar mágoa. Claro que não. Alguém que nos machucou, que nos feriu, nós devemos perdoar. Mas assim, é certo que o perdão, nós perdoamos sempre. Uma vez um discípulo perguntou ao Senhor: Mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. O Senhor deu um exemplo. O que ele quis dizer? Sempre perdoar. Não devemos guardar mágoa, porque isso também implica na nossa salvação, salvação de nossas almas. O perdão é de Deus. É um peso que nós tiramos de nossas costas, né? Da nossa alma, do nosso espírito, nossa vida, aliás, nossas costas, que é algo que nós não devemos carregar. É o rancor, é a mágoa, devemos perdoar. Mas muitas das vezes, amados, em certas circunstâncias da vida, você perdoa, você tem a escolha de conviver ou não. É isso que eu sempre falo. Porque muitas vezes você perdoa, tudo bem, você perdoa. E assim deve ser. O amor deve imperar em toda, em qualquer circunstância. O Senhor, eu posso até ler para vocês aqui, já que o Senhor tocou nesse assunto, do fruto do Espírito é muito importante, é algo também muito importante. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que não entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúme, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça. Olha, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Deus é justo, Deus não gosta que ninguém faça injustiça. Gente, quem vive fazendo a prática da maldade acha que Deus não está vendo. Precisa tentar. O Filho de Deus, o servo do Senhor, precisa vigiar nisso. Não cometa injustiça, porque Deus ele é justo. O que é que eu falo aqui injustiça? Gente, estava falando no perdão. Perdoar, nós devemos perdoar sempre. Sempre. Alguém cometeu algo. Eu sei que tem situações gravíssimas.
Isso aconteceu comigo, deve ter acontecido com você, acontece com muita gente, muitas pessoas. Muitas vezes é difícil, mas peça a Deus para Deus liberar, você poder liberar perdão. Mas existem circunstâncias, sabe, que você escolhe. Existem outras que você não pode escolher. Eu dei aqui exemplo outro dia. Isso tudo sai da minha boca, é o Espírito Santo falando. Eu trabalhei, dando só um exemplo, eu trabalhei num determinado local que não só comigo, mas com outras pessoas. Existia uma pessoa lá dentro que ela constantemente ela tratava mal a gente e por ter uma hierarquia, né? Ter uma hierarquia, um cargo alto, nós tínhamos que nos submeter mesmo, conviver com aquela situação. Então, existem situações que nós vamos nos deparar e temos que suportar. Por um determinado tempo, nós temos que suportar. Por um determinado tempo, né? Porque existem outros casos, outras circunstâncias, situações que nós podemos escolher conviver ou não. Mas existem outros, por exemplo, se você está num estabelecimento de convívio diário, você precisa pedir a Deus força para suportar. Jesus disse: suportai-vos uns aos outros. Então, existem situações que nós precisamos suportar, conviver, né? Pedir a Deus força, sabedoria, sempre pedir sabedoria do alto, que Deus dá liberalmente, de graça, gratuitamente. Então, pedimos sabedoria ao Senhor para conviver com aquela situação. Muitas vezes, no convívio de trabalho, no convívio familiar, porque com Deus nós podemos todas as coisas. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, colocando o Senhor, Senhor, essa causa, essa peleja não é minha, é tua. Então, nós devemos que buscarmos todos os dias a face do Senhor. Agradecer, pedir perdão aos nossos pecados, orarmos antes de sair de casa, assim que pusermos os pés no chão da cama, sairmos da cama. O primeiro bom dia deve ser para o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Eu te amo. Eu anelo pela tua presença, assim como o guarda anela pelo raiar do dia, o vigilante anela pelo raiar ao amanhecer. Eu anelo pela tua presença, Senhor, todos os dias da minha vida. Perdoa os meus pecados, eu sei que eu sou pecadora, eu sei que eu sou falha, mas eu estou numa corrida para ser uma pessoa melhor, buscando a tua face para ser uma pessoa melhor, buscando, meu Pai. Temos defeito e quero te lembrar que você também tem defeito, você também tem falha, você também é pecador. Ninguém tem o direito, amado, de estar julgando ninguém. Quando às vezes, presta bem atenção, quando às vezes eu exponho alguma coisa no Facebook, na rede social, é porque aquilo ali está me afligindo. Estou passando por uma perseguição muito grande. E já faz muito tempo, gente, eu não faço mal à pessoa. Eu não faço nada com a pessoa, eu não quero o mal deles. Pelo contrário, eu quero que eles sejam bem-aventurados, eles sejam felizes, ele encontre, se não já tiver alguém na vida dele, seja bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Mais que feliz, que seja abençoado, mas que deixe minha vida em paz, eu não vivo perturbando a vida de ninguém. Só que, assim, chega uma hora, nós sabemos, amado, que a luta é não carnal, a luta é espiritual. Mas a pessoa precisa deixar de dar legalidade. Tem pessoas que dão legalidade para se fazer instrumento de Satanás, para estar levantando afronta com a vida do irmão, perseguição, não quer que o outro vença. Não está vendo que eu não sou assim? Eu quero ver meu irmão crescer, meu semelhante crescer. Deus, ele tem espaço, ele dá espaço para todos. O sol nasceu para todos. A sombra no onipotente nasceu para aquele que busca a face do Senhor.
Nós devemos buscar todos os dias, em oração, clamando, buscando a face do Senhor, porque o Senhor disse que haveria o dia mau, haveria o dia bom, sim, claro. Deus tem maravilhas, benefícios, bondades, oportunidades para cada um de nós. As suas maravilhas, suas misericórdias que se renovam, que nos renovam, que se renovam todos os dias nas nossas vidas. E nós somos gratos, devemos, assim deve ser. Se alguém não está sendo, deve ser. Gratidão a Deus todos os dias pelas suas misericórdias, que são renovadas todos os dias, que Ele nos concede, revigora, nos levanta da cama, nos põe de pé, que está conosco para nós vencermos cada situação que nós vivemos. Já é tão difícil a gente viver aqui nessa terra. Imagina viver sem a presença de Deus. Imagina aquele que vive praticando o mal. A Bíblia diz que quem busca fazer o mal, maus intentos o seguirão, lhe procurarão. Porque ele vive naquilo, ele vive na prática daquilo. Nós devemos, como já foi dito, a luta não é carnal, não é contra sangue, não é contra carne e sangue. É contra as hostes das trevas, as hostes espirituais da maldade. Então, o que o Senhor nos deu para nós estarmos sempre nos fortalecendo na força do poder do Senhor. E aqui eu estou me referindo, eu até já li hoje, quando eu acordei, Efésios 6:10. Buscarmos lendo a palavra de Deus, através da espada, que é a verdade, a palavra de Deus, a Bíblia, em oração. Quanto mais irmãos sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e os potestades, contra os dominadores deste mundo. E o que é que o Senhor nos ensina? Portanto, nos instrui, nos orienta. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, que é a palavra de Deus, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como cumpre fazer. Engrandecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós sabemos que a luta é espiritual, mas existem pessoas que dão legalidade. Então, eu digo para essa pessoa, feche as brechas. O que é fechar as brechas? Não dê legalidade ao vil tentador, ao inimigo das nossas almas. Não dê legalidade. Não dê, fuja do pecado. Não viva em fofoca. Fofoca é um demônio, é um espírito de fofoca. Lá no Salmo, eu vou ler para vocês aqui, ó, Salmo 101. O que é que o Senhor diz quem vive falando mal? Gente, quando eu exponho alguma coisa no meu Face, não é que eu esteja fazendo fofoca, é que a pessoa vive me perseguindo há anos. Poxa, eu peço para essa pessoa parar com isso. Eu não tenho vínculo nenhum com a pessoa. Não sou da igreja dele, eu vivo em outra denominação. Sim, como eu estava falando antes,
a, a mágoa, a gente tem que perdoar quem nos machucou. Mas conviver é uma escolha. E muitas vezes a gente escolhe conviver, mas às vezes a gente escolhe não conviver. Eu escolho não conviver com pessoas que muito, né? Tem que ser algo muito grave assim. Quando é família, não, gente. Quando é família, a gente tem mais a que perdoar e conviver. Porque é sangue do nosso sangue. No trabalho, no ambiente, às vezes você congrega numa igreja, alguém fez alguma coisa. Quando você está ali naquele estabelecimento, você está ali naquele estabelecimento, ainda, no convívio. Você precisa pedir sabedoria a Deus e conviver. Mas quando você não está mais, você tem a escolha de ou você querer ou não voltar a conviver. Entendeu? Então, pessoas que um dia me machucaram, me fizeram alguma. Eu perdoei, mas conviver é uma escolha da pessoa. E não há nada de mal nisso. Entendeu? Não é família. Família você precisa pedir sabedoria ao Senhor e continuar convivendo. Trabalho, você precisa pedir sabedoria ao Senhor e continuar. Se você ainda congrega numa igreja e alguém fez alguma coisa, você pede sabedoria ao Senhor e continua. Você precisa estar convivendo com a pessoa. Você precisa amar as pessoas. Nós precisamos, é o amor ao próximo. Só que muitas vezes a gente ama, a gente continua amando, mas a gente, no amor de Cristo, mas a gente não precisa estar convivendo. Porque às vezes, gente, quem fez muito mal a você, você dá a oportunidade, você vai dar legalidade para a pessoa, quem sabe, fazer de novo. E muitas vezes a gente escolhe não ficar vulnerável a isso. Porque a pessoa não passou confiança para nós. Como nós vamos conviver com uma pessoa que não passou confiança para nós? Um dia eu entrei num propósito que eu achei que fosse dar certo. Mas aquele propósito, Deus me mostrou com a atitude dele, da pessoa, não foi a atitude de Deus, claro que não. Deus quer nos orientar, com, quer nos abençoar. Com a atitude da pessoa, ele me mostrou que eu não poderia confiar nele. Então, eu saí daquilo ali. E muitas vezes, fica tentando impedir que eu alavanque, que eu em Cristo Jesus eu tenha um ministério, porque eu tenho um chamado e tenho um ministerial. Agora a pessoa quer me prejudicar, por quê? Porque está dando legalidade. A gente sabe que não é contra a pessoa, é contra o espírito. Que se ele dá legalidade, a pessoa dá legalidade, aí o inimigo vai agir naquilo ali. Então, assim, que a pessoa tenha sabedoria de orar, vigiar com relação a isso, viver o seu próprio caminho e deixar que eu viva o meu. Eu não quero o mal dele. Eu só quero que ele me deixe em paz. Aí fica dizendo para um e para outro, para orar, para restaurar casamento. Primeiro, que eu não casei com ele. Segundo, eu não tenho interesse nenhum em voltar naquele propósito. Porque Deus me revelou, o Espírito Santo me revelou, que eu não deveria ficar mais naquele propósito. Já faz muitos anos, já passou. Passado, gente, é passado. Por que você está falando, Edilene? Porque a pessoa insiste em me perseguir. A pessoa, Edilene, mas a luta é espiritual. Sim, mas ele fica dando legalidade. Gente, ele fica mandando pessoas. Ontem, ele mandou um casal. Eu não preciso de ninguém para orar pela minha vida espiritual, sentimental, porque eu já tenho amigos meus, pastores, que oram pela minha vida sentimental. Minha vida, além de eu em Cristo Jesus orar, eu já tenho amigos meus, eu tenho, graças a Deus, eu tenho muitos irmãos em Cristo que oram por diversas vidas, intercedem e intercedem por minha vida. Eu sou muito grato a eles, eu já disse isso a eles. Então eu tenho gente que ora pela minha vida sentimental. Eu estou em outro propósito. E eu não tenho nada a ver com o passado, nada. Mas ele fica dizendo para as pessoas que tem algo grande para mim, olha, eu não tenho nada esperando.
de algo grande. Eu não sou essa gananciosa. Alguém quiser, se Deus, alguém não, Deus quiser usar alguém para suprir uma necessidade que eu estou, porque de uma injustiça que fizeram comigo, eu tenho gratidão a essa pessoa que estiver sendo usada. Eu agradeço. Mas não que essa pessoa venha me cobrar, tá certo? Se for alguém que um dia me fez injustiça, não venha me cobrar, tipo casamento, essas coisas, porque eu não estou disponível, eu não vou estar disponível para ele. Eu estou em outro propósito com Deus. E nisso envolve várias áreas da minha vida. E eu estou orando ao Senhor. O Senhor já me confirmou e eu estou orando, pedindo a Deus sabedoria, que o Senhor realize. Só que essa pessoa do passado, muitas vezes, fica usando um, fica usando o outro, para dizer que o meu propósito é com ele. Não é, amados, eu não tenho nada a ver com o passado. Nada. Eu quero que ele seja feliz, se é que ele não já tem alguém na vida dele, que Deus abençoe, mas que deixe eu viver minha vida. Não tente atrapalhar, porque isso é ação demoníaca. Ah, Edilene, mas é algo espiritual. Gente, já faz muito tempo. Me perdoe a sinceridade, isso já virou safadeza da pessoa. Isso já virou pouca vergonha da pessoa. A pessoa parece que não é de Cristo, a pessoa parece que não tem o que fazer. Vai procurar o que fazer. Vai cuidar das tuas ovelhas. Eu creio que você tenha muitas ovelhas. Vai cuidar das tuas ovelhas. Será que não tem ovelha na igreja dele? Vai cuidar das suas ovelhas. Muitas das vezes fica pagando em oferta. Eu vejo. Missionário, eu amo as missionárias, os missionários. Mas existem algumas pessoas, pastora, que se passa para isso. Recebe a oferta dele para estar querendo puxar o tapete dos outros. Falando, Deus vai mostrar quem é que ele quer nesse propósito. Vai derrubar não sei quem, não sei quem. Gente, Deus não está nisso não. Onde fala que vai descer a sepultura, que vai não sei o quê. Deus é vida, Deus não é morte. Deus abate, Deus levanta, Deus tira a vida quando Ele quer. Não é alguém ficar dizendo que fulano vai descer a sepultura, que fulano não vai conseguir. Que é isso? Uma pessoa dessa não está trabalhando para Cristo, não. Uma pessoa que age dessa forma está trabalhando para as trevas. Então, assim, Deus, Ele exorta, Ele chama atenção, Ele repreende o filho que Ele ama. Quem estiver fazendo essas coisas erradas, de fazer prática de mentira, gente, eu coloquei até no Facebook. Apocalipse é tudo Deus falando, viu? É tudo vindo do alto. Apocalipse 22:15 está escrito que, dentre outros, quem vive na prática da mentira não herdará a cidade santa. O que é a cidade santa? É o reino dos céus. Quem vive na prática da mentira não herdará o reino dos céus. Quem vive de enganação, quem também inventa coisas. Olha o que Deus diz em Apocalipse 22:19. Eu vou ler o 15, mas eu vou ler também Apocalipse 22:19. Abriu aqui, eu acho que Deus quer que eu leia. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse, vamos ler agora Apocalipse 22. Vou ler primeiro o 14. 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes
para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Agora o versículo 15, Apocalipse 22:15. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Tem gente por aí há anos que vive dizendo que eu vou receber uma ajuda financeira, que vai acontecer. Não faz é nada. É tudo balela, é tudo mentira. Eu posso até receber uma ajuda financeira de um servo do Senhor, que ele seja usado como um mensageiro de Deus, um anjo de Deus, sim, eu posso receber e eu tenho gratidão ao Senhor. Deus fazendo justiça, eu tenho gratidão ao Senhor. Mas a pessoa que falou do passado vive na prática da mentira. Nunca fez, soube fazer o mal. O mal ele soube fazer. Perdi meus empregos porque ele foi dizer que era para a glória de Deus. Meu chefe temente a Deus me demitiu. Caixa econômica também. Deus abriu a segunda oportunidade. Foi lá, usou um instrumento das trevas, dizendo que era de Deus. Isso não é de Deus, gente. Porque até na tribulação, o Senhor dá condições. Como é que o Senhor vai tirar o sustento? Deus não faz isso. Espírito Santo não faz isso. Tirar a pessoa do emprego, deixar a pessoa onde dali você tira seu mantimento para sobrevivência. Isso não é ação de Deus, não. Isso é ação demoníaca. E ele fez comigo. Como é que uma pessoa dessa eu poderia confiar? De jeito nenhum. Eu desejo o bem dele, eu desejo que ele seja bem-aventurado, tá certo? Ele cuide bem das ovelhas dele. Mas eu não tenho nada com essa pessoa. E pessoas, eu quero que ouçam essa live, pessoas que ficam me procurando, dizendo que Deus tem o melhor para mim, que Deus tem o melhor para mim. O melhor para mim, o melhor para alguém não é o melhor para mim, tá certo? Que Deus queira para minha vida. Porque não é que Deus não queira o melhor para minha vida. O que eu quero explicar é o seguinte: eu não estou em nada do passado. Tem alguém aí que fica falando com os servos de Deus para orar por restauração de casamento. Eu não tenho nada com essa pessoa. Nada. Absolutamente nada. Nunca tive nem nunca terei. Faça ele o que fizer. Pelo contrário, Deus está dizendo para ele que pare com isso, que viva a vida dele, vá cuidar das ovelhas dele, que o Senhor orienta que a pessoa deve viver no caminho do Senhor, não no caminho das trevas. Que negócio é esse, rapaz, de estar perseguindo a vida da pessoa? Ah, não, mas a luta não é contra... Se apega nisso, sabe? Fica dizendo que é uma luta espiritual. Isso já virou safadeza. Isso já virou pouca vergonha. Porque se fosse uma pessoa que não tivesse instrução bíblica, não tivesse a orientação de Deus, não vivia na prática do mal. Ele conhece as escrituras e vive fazendo o mal, é porque ele está servindo a Satanás. Ele não serve a Deus, porque quem serve a Deus, ele vive na prática do bem. Ele vive na verdade. Deus é verdade, Deus não é mentira, não. Deus é verdade. Aí vive botando vídeo, até na minha feed, sei lá como é que chama. Quando eu ligo a televisão, tá um bocado de vídeo, somente querendo me botar para baixo. Botando um negócio de doença, tá amarrado, tá repreendido, tá expulso pelo poder que é no nome de Jesus. Deus conhece a minha integridade, Deus conhece a minha identidade, eu conheço a minha identidade, eu sei quem eu sou. Não vivo em falcatrua, não vivo em tramóia, não vivo na prática do mal, eu vivo na prática do bem. Então, se tem alguém levantando falso testemunho de minha pessoa, a Bíblia diz que quem faz uma cova, nela cairá. Quem vive fazendo na prática do mal, maus intentos o buscarão, o encontrarão.
Eu tenho minha consciência tranquila porque eu vivo na prática do bem, eu só faço o bem. Se eu puder fazer o bem, eu faço. Gente, todos nós podemos fazer o bem. Por mais a situação assim limitada que a pessoa esteja, eu digo isso a vocês porque eu faço doações. Isso é uma rotina, isso é um cotidiano, eu sempre faço isso. Às vezes algo que não dá para mim, eu não tenho mais utilidade. Claro, a gente doa o que está em bom estado, em boas condições. Pode fazer um acerto, um conserto aqui, se for um sapato, uma roupa. Já fiz doações, eu já disse em outras lives, doações de ventilador bom, grande. Eu não dou porcaria, eu dou o que é bom. Porque a gente quando vai doar, a gente tem que doar coisas que o que é bom pra gente é bom pro outro. A Bíblia diz que façais os outros aquilo que vos quereis que vos façam. Então você não vai dar algo para os outros daquilo que não é bom nem para você. Então, amados, aquilo que você não quer para si, não faça com os outros. Não deseje mal aos outros. Não viva praticando perseguição. Não viva fazendo. A gente sabe que é algo espiritual, mas existem pessoas que dão legalidade. Pare de dar legalidade ao vil tentador. Ore mais. Eu digo para essa pessoa: Deus tem outra pessoa para você. Deus vai colocar uma pessoa, se não já colocou, uma pessoa no seu caminho para você ser bem-aventurado com essa pessoa. Seja abençoado com essa pessoa. Tenha uma vida em Cristo com essa pessoa. Pare de perseguir, pare de querer puxar o tapete do seu semelhante. Deus não se agrada disso. Deus não está nisso. Deus é amor. Você viu a palavra aqui, ouviu a palavra que Deus mandou ler, 1 Coríntios 13. E o amor que eu estou falando aqui agora é o amor fraternal, é o amor de um irmão para com outro irmão, é o amor ao próximo, é o segundo mandamento, porque o primeiro é colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Eu estou sendo repetitiva, mas é propositalmente, porque esse versículo, esse capítulo de Marcos 12, 30 e 31 deve ficar firmado, fixado na mente de todos nós. Assim como o conhecimento, a sabedoria. Jesus disse: ata no teu pescoço, na tábua do teu coração, a prudência, a sabedoria, nós buscarmos o entendimento, o conhecimento da palavra dele. Então, nós devemos viver, embora pecadores, embora falhos, mas buscar ser pessoas melhores, desejar o bem para o nosso próximo. Parar com esse negócio de não querer ver o outro crescer. Parar com esse negócio de não querer que o outro alavanque, avance. Pelo amor de Deus, se você ama seu semelhante, se você ama seu próximo, você quer vê-lo bem. Ok? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Assim está feito, assim é, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima live. Deus abençoe a todos.